Bom dia a todos. Mais uma vez uma alegria estar aqui no Auditório Machado Guimarães, hoje para a abertura, do segundo semestre do ano letivo da nossa residência, do nosso programa de residência e da pós-graduação. Cumprimento também o público externo. Queria dizer que não só o programa de residência, como também essa pós-graduação, é um dos orgulhos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É um programa que foi criado na gestão da doutora Lúcia Leia e que vem servindo de referência para procuradorias do Brasil inteiro. Nós fomos pioneiros nisso, mas um programa de tanto sucesso que acabou sendo importar 10 anos de programa, a Nathalie está me falando aqui, e queria dizer que vocês são peças fundamentais da Procuradoria. E o nosso objetivo sempre é fazer com que vocês saiam daqui melhores do que entraram, em todos os aspectos. E, pela minha experiência na Procuradoria, não só trabalhando no contencioso, como também no consultivo, e agora no gabinete, eu posso afirmar, sem medo, que vocês nos ajudam muito, vocês são excelentes profissionais e certamente terão sucesso em qualquer objetivo que buscarem alcançar. E não poderíamos começar melhor o segundo ano letivo com a presença aqui de dois grandes nomes do direito brasileiro. A doutora Bettina Trigger, é um prazer recebê-la aqui. Doutor Luiz Eduardo Schoeri, muito obrigado. É uma honra recebê-los aqui. A Procuradoria-Geral do Estado estará sempre aberta a vocês. Eu queria agradecer também e parabenizar sempre o trabalho do nosso Centro de Estudos Jurídicos, na figura aqui da nossa querida Nathalie, que é um monstro de trabalho, trabalha muito, muito mesmo, está sempre preocupada com todos os aspectos das nossas atividades acadêmicas, e vocês podem perceber que o ano de 2018 tem sido um ano muito, muito, muito próspero, muito, muito bom em matéria de programas acadêmicos aqui na PGE. Eu, particularmente, assumi em março e tenho aproveitado todos os eventos aqui, sempre que posso estou aqui. Então, queria desejá-los um segundo semestre de bastante proveito, de bastante estudo. Vejo aqui alunos, ex-alunos, é uma alegria muito grande estar aqui. E, como presidente da mesa, eu vou passar a palavra aqui para o nosso querido Hugo, que é o chefe da dívida ativa, também o nosso monstro da arrecadação, que tem feito um trabalho muito grande, nesse período de crise. Imagine o peso que não cai sobre as costas do nosso Hugo, que assumiu há pouco tempo e já vem se destacando à frente da PG5, fazendo um trabalho maravilhoso e com muita competência. Hugo, o microfone é seu. Muito obrigado, gente. Tenham um excelente segundo semestre do ano letivo. Muito obrigado. Queria agradecer ao Rodrigo, nosso procurador-geral, e à Nathalie, que está aqui representando o Centro de Estudos Jurídicos, pela oportunidade de estar nessa mesa, porque eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de residência jurídica, então é sempre um prazer e um orgulho participar de qualquer evento que esteja correlacionado com o programa de residência jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. E ainda mais estando ao lado aqui da professora Bettina Trigger e do professor Luiz Eduardo Schoeri, que são dois expoentes do direito tributário brasileiro, e só tenho a agradecê-los pela presença de hoje aqui nesse evento. Os dois temas de hoje são extremamente relevantes e atuais, que são a questão do compliance tributário, que vai ser trabalhado pela professora Bettina Trigger, e a questão da tributação e livre concorrência, que em seguida será trabalhado pelo professor Luiz Eduardo Schoeri. E a professora Bettina, ela é pós-doutora pela Universidade de Lisboa, doutora pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela PUC de São Paulo e professora de Direito Tributário e advogada. O professor Luiz Eduardo Schoeri, ele é doutor e livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito pela Universidade de Munique, Alemanha, professor titular da USP e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e advogado.
Eu passo agora a palavra para a professora Betina para seguir com o tema dela, compliance tributário. Obrigada, eu vou falar do púlpito. Então, daqui eu consigo. Acho que eu vou tirar daqui, posso? Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de registrar a minha satisfação de estar aqui na Procuradoria do Estado, no Rio de Janeiro. Convite muito gentil que agradeço na pessoa da doutora Nathalie. Satisfação de compor a mesa com meu querido amigo Chueire, né? Como eu falei, estamos frequentemente, nos últimos tempos, em razão das atividades acadêmicas, nos encontrando, né? Estivemos semana passada juntos, agora novamente, semana que vem de novo. É bom porque não dá para ficar com saudades daí, né? Doutor Hugo, satisfação, soube agora que é o leão do Estado, já fiquei meio preocupada, vou pegar leve, né? Doutor Rodrigo, enfim, eu me encantei com vocês. Eu adoro jovens, adoro. Eu esperava assim procuradores muito sérios, assim, de terno e essa juventude aqui é perigosa porque eu posso levar mais do que meia hora, hein? Eu me encanto. De fato, acho que da minha vida essa atividade acadêmica, eu dou aula na Universidade Federal do Paraná desde 94, mas eu comecei com 12 anos, né? E a parte que eu mais gosto, né? A juventude, enfim, e observar depois, a gente falava também sobre isso antes da palestra, observar uma pequena contribuição que a gente pode dar, mas, na verdade, esse brilho nos olhos de vocês é o que encanta e que é o perigo, porque quanto mais o olho brilha, mais eu vou falando, né? Eu me animo, né? Mas, enfim... eu preciso falar do compliance, então eu vou começar a falar. É um tema, de fato, bastante atual e que me chamou bastante atenção, tem me chamado bastante atenção, porque eu acho que é um dos braços, vamos assim dizer, dessa situação de retomada da ética no país, né? A preocupação com a observação das normas internas, externas, da Constituição, das leis, etc. É uma preocupação, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, bastante antiga, né? Quando eles criaram o FDA, que faz o controle, começaram com essa ideia de regulação, né? E criaram o FDA em 1906, para fazer o controle de alimentos, medicamentos, etc., lá já começou essa ideia de compliance no âmbito privado, no âmbito público, etc. Aqui, na verdade, a ideia de compliance ganhou maior espaço, uma maior preocupação das autoridades e dos gestores de empresas com a lei anti-lavagem, né, muitos anos depois. Então, lá foi no começo do século XX, aqui praticamente no final. Mas... a partir da lei anti-lavagem, então começou a se falar muito de compliance. O que é compliance? É conformidade com as leis. É estar em conformidade, essa é a tradução. Tá? Estar em conformidade com as leis internas, normas internas e normas externas à empresa, no caso, né? Ou normas internas ao setor público e normas externas. Então, efetivamente, como hoje, principalmente na área tributária, porque quando surgiu a lei anti-lavagem, a ideia de compliance estava mais vinculada a questões da administração pública, mais ao âmbito administrativo. E, a partir daí, começou a se incrementar essa ideia, esse estudo, esse aperfeiçoamento da questão do compliance em relação à tributação no âmbito privado e no âmbito público. Então, nós, efetivamente, podemos admitir uma ideia de conformidade com as leis, não só em relação às empresas, que têm que estar em conformidade com as leis tributárias e cumprir as leis tributárias, mas também o poder público. Muitas vezes a ideia de compliance é ligada à atividade privada,
quem tem que estar em conformidade com a lei é a atividade privada, no sentido de que ela observe os deveres instrumentais, as obrigações acessórias e efetivamente pague o tributo, isso trazendo para o campo do direito tributário. Mas a verdade é que estar em conformidade com a lei é uma situação desejável, vamos assim dizer, para ambas as situações, tanto para o poder público como para o privado. Por que eu digo que eu acho que é um tema que tem me chamado bastante atenção, a gente conversava isso agora, e que realmente tem se mostrado bastante importante e efetivo. E essa é, vamos assim dizer, a minha alegria em relação a esse tema. Porque, de fato, é fruto dessa retomada da ética no país, essa maior preocupação em cumprir as leis, e porque eu sempre, normalmente eu inauguro as minhas aulas no 5º ano da faculdade, explicando por que o direito tributário é difícil, né? Aquele primeiro contato com o direito tributário, para quem chega no 5º ano, parece que é tudo diferente, os nomes são diferentes, as normas, essa preocupação com a estrutura da norma, parece que isso não existe em outros ramos do direito. A terminologia adotada pelo professor Paulo, por exemplo, assusta muito, suposto, antecedente, enfim. Então a pessoa fala, nossa, estudei direito 4 anos e não tinha visto isso. Direito tributário é muito difícil. É difícil em razão da dinâmica, né, da legislação. A gente, na verdade, nunca está totalmente por dentro da legislação. Isso causa uma frustração, aquele desconhecimento do todo, né? Mas eu acho que o que torna, às vezes, quem sabe, menos interessante o direito tributário para quem está iniciando o estudo do direito tributário é o problema cultural que nós vivemos no país. Cada estado, cada país tem a sua cultura. E no Brasil, o fato é que o meu diagnóstico, esse é um diagnóstico meu, é que nós temos um problema cultural de parte a parte. O contribuinte, eu sou advogada de contribuinte, sei porque eu ouço isso há muitos anos, muitos, 30. Comecei a me entregar, já falei que quando comecei a dar aula, tudo, mas daí os cremes dão uma mão, a gente vai mantendo. Eu sou meio fora da casinha, mas eu volto para a casinha e a gente continua, né? Eu sempre tenho que dar essa explicação, porque a pessoa fala, de repente ela parou e mudou de assunto, mas eu volto para o assunto, presta atenção depois. Enfim, então, há 30 anos que eu digo isso, que o contribuinte chega muitas vezes no escritório e fala rigorosamente isso. Eu quero que eu quero desaparecer frente aos olhos do fisco, né? Como que eles falam? Blindagem. Eu quero fazer uma blindagem patrimonial. Eu falo, olha, só se o senhor se enterrar hoje em dia, porque não tem jeito, né? E procurou o escritório errado também, não realmente. Às vezes eu tenho lá um distinto marido por esse tempo todo que fala, está sobrando que você está dispensando o cliente? Eu falo, não, mas eu tenho você para me sustentar, eu faço só o que eu gosto, né? Enfim, médico, né? Minha mãe achou bom quando ela viu que era médico e tal, eu também achei bom. Assim, eu podia fazer isso, não quero, né? Que é o que eu faço mesmo. E falo, então, realmente não dá, uma blindagem não dá. Existem coisas que são possíveis ser feitas ou não, mas é tão reiterada essa situação que causa até um desgosto. Quer dizer, a ideia é o seguinte, eu não quero pagar tributos, eu não quero pagar imposto, o Estado não faz a parte dele. A frase é essa, o Estado não faz a parte deles e eu não vou pagar nada, porque se eles não fazem a deles, eu não vou fazer a minha. De sua parte, o Estado fala, o contribuinte é altamente inadimplente, nós não temos recursos, nós temos que aumentar a carga tributária, etc, etc, etc. Enfim, é um problema cultural nosso, né, de desconfiança recíproca, etc. E isso, muitas vezes, leva ao descumprimento da legislação. Então, na verdade, na base do assunto está uma questão filosófica muito importante. Embora o tema do compliance seja eminentemente empírico, são providências que o público e o privado adotam no sentido de estar em conformidade com a lei, a base do tema é filosófica. Por que é filosófica? Porque é pura ética. E ética, justiça, moral, são temas afetos à filosofia. Então, esse tema foi me encantando na medida em que eu vi que era mais do que aquela questão dos programas de compliance. A base do tema era mais importante, ou seja, para que de fato a gente tenha conformidade com a legislação, nós temos que ter uma mudança de concepção geral da sociedade pública, no âmbito público e no âmbito privado. E isso está efetivamente caminhando
eu vou arriscar a dizer até passos largos. Eu acho que tenho sentido uma maior preocupação efetiva, inclusive por parte dos empresários. A pessoa física tem essa coisa de não querer pagar imposto, não pagar imposto. Eu tenho uma parente lá que, esses 30 anos que eu estou casada, ela fala, é o seguinte, eu não pago imposto de renda. Se acontecer alguma coisa, você me defende. Eu falo, não conte comigo. Para ela também falo isso. Né? Na hora H eu te convenço. Eu falo, acho que não, hein? Eu falo, eu pago. Né? Enfim, então é muito marcante isso na concepção do brasileiro. Infelizmente, lá, lógico, não dá para generalizar, felizmente a maioria não adota esse tipo de comportamento, mas é isso tudo que leva à necessidade desse tipo de investigação científica. Então, na verdade, nós temos dois tipos de compliance, né? Dois tipos de preocupação no sentido de observância das leis tributárias, falando no compliance tributário. Uma no âmbito público e outra no âmbito privado. No âmbito público, como eu posso me referir ao compliance no âmbito público? Observância, no momento da atividade legislativa, vamos assim dizer, do exercício da competência tributária, observância das normas constitucionais. Isso é estar em conformidade com a Constituição. No que diz respeito à atividade do Poder Executivo, observar as leis, normas internas, normas de procedimento, no exercício da fiscalização e arrecadação. Então, nesse sentido é que o poder público, no que diz respeito à matéria tributária, vai estar em conformidade com a Constituição, atuar, né, em conformidade com a Constituição e com as leis. E no caso do privado, o que significa compliance? Significa efetivamente observar as leis tributárias, as normas, regulamentos, etc., e também há um outro viés, quando a gente fala de compliance tributário, que é observar o código de ética interno da empresa de compliance, de comportamentos, etc. Então, o ideal é que as empresas, e elas têm feito isso, tenham hoje setores de compliance, que sejam independentes financeiramente, em termos de autoridade, que permitam e tenham canais de delação, né, embora possa parecer imoral, mas isso, na verdade, às vezes a atitude de um pode gerar um prejuízo de muitos, da própria empresa, da atividade da empresa. Enfim, mecanismos ágeis para se coibir qualquer tipo de fraude, etc. Então, quando se fala em compliance em matéria tributária, nós estamos nos referindo tanto à observância das leis e da Constituição, como das normas internas relativas à matéria tributária da empresa, o código de ética da empresa. Mas o que efetivamente nos causa preocupação é a situação do non-compliance, não conformidade com a lei. Então, muitas vezes, o tema da palestra é compliance, e é o que nós vamos fazer é o que nós vamos fazer aqui agora, o que a gente enfrenta é a questão da não conformidade. Esse é o problema. Né? A gente já sabe que a conformidade é o normal. Agora, a não conformidade tem que ter um tratamento especial e cauteloso por parte da empresa e também pelos gestores do poder público. O que gera o non-compliance, a não observância da legislação por parte do contribuinte? Quais são as causas do non-compliance? Rapidamente, eu já havia falado isso na introdução da minha fala. A sensação de que o Estado é ineficiente. Eu não tenho serviço público de qualidade, eu não tenho segurança, educação pública e de qualidade, saúde, as pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais, etc. Essa é a visão do contribuinte, né? Insatisfeito com a prestação estatal e usa isso como se fosse viável e ético, né, como desculpa. Eu não estou satisfeito com a atuação estatal, o Estado não usa bem os meus recursos, o meu dinheiro, eu não vou pagar imposto. É o que eu falei da minha parenta lá. Né? Esse é o discurso dela e é o de todos os contribuintes que não pagam tributos. Uma sensação de injustiça na carga tributária. A gente observa no Brasil que a tributação, ao invés de ser progressiva, ela é regressiva. Paga mais tributos quem tem menos condição financeira
e menos tributo quem tem mais condição financeira. Isso gera uma sensação de revolta naqueles que suportam o maior ônus tributário, devendo, na verdade, suportar um menor ônus tributário. Então, a insatisfação com a atuação estatal, a injustiça da carga tributária, né? Os escândalos de corrupção, daí você paga o imposto, né, como nós estamos vivendo agora, e vê a situação que está, e fica imaginando que aquela grana, como dizem vocês, né, juventude, né, eu também sou, então por isso que eu estou falando, escorre pelo ralo, você fica revoltado. Eu me recordo que na época da repatriação, alguns clientes, a gente emitia guias absurdamente altas, aqueles 1 milhão e meio de imposto. E tem um hospital de público de crianças do lado do meu escritório. Eles falavam, doutora, eu não posso pegar esse cheque e ir lá no hospital entregar, porque eu vou pagar feliz. Todos falavam a mesma coisa. Parecia que tinham combinado antes de entrar no escritório. Eu ficava agoniada de ver aquilo, né? Aqueles valores absurdos, mas tudo bem, é uma situação de irregularidade, para estar em regularidade. Né? Existe isso, por isso que eu digo, ganhou muito espaço essa ideia de estar em regularidade, e isso está correto. Né? Vamos ajudar o contribuinte a estar numa situação de regularidade para diminuir esse quadro dramático e, quem sabe, começar a estabilizar a situação de regularidade. Mas esse era um comportamento, uma frase frequente. Se eu pudesse entregar direto no hospital, eu sairia daqui tranquilo. Estou pagando o que eu devo, mas sei que vai ser bem empregado. Né? Custo de cumprimento das obrigações acessórias. É realmente excessivo para as empresas, a gente está na atividade privada e vê isso, são muitas obrigações acessórias, e às vezes o custo para alguns setores das obrigações acessórias, de cumprimento das obrigações acessórias, realmente, às vezes, supera até o valor do tributo. Né? Soluções que favorecem o mal pagador. Infelizmente, nós temos muito isso no país. Então, os parcelamentos, por exemplo, que são uma situação bastante comum no Brasil, são situações que desincentivam aquele que paga regularmente os seus tributos. Bom, isso também eu presencio no meu dia a dia. Clientes que falam o seguinte, a senhora empurre a execução com a barriga, por favor, o termo, que uma hora vai surgir um parcelamento e eu vou pagar. Não é certeza. Aí eu falo, olha, não é certeza, a gente não exerce a cartomancia, pode não acontecer um parcelamento. Né? Não, mas vai, eles têm certeza que vai e acontece. Né? Não, vai surgir o parcelamento e nós vamos pagar. O que acontece? O bom pagador fica, eu vou pagar, esse sujeito está sem pagar, trabalhando com dinheiro público, e depois ele aderiu ao parcelamento. Então, o parcelamento, por um lado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, favorece as operações de compliance, os sistemas de compliance, mas, por outro lado, pode ser prejudicial, né? Aquela história de uma faca de dois gumes. E a demora na solução de litígios. Então, tudo isso leva o contribuinte, essas causas todas em conjunto ou separadamente, muitas vezes movem os contribuintes a realmente descumprir a legislação de maneira consciente. Eu estou descumprindo a legislação porque eu estou fazendo a mesma coisa que o Estado. Nem uma coisa está certa, nem a outra está certa. É o seguinte, nós temos que pagar os tributos, isso é certo, né? E fazer a nossa parte. E o Estado, para poder cobrar do Estado a parte dele. Né? Então, tem aquele livro do professor Casal Tanavais, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, que diz ele que se arrepende muito. Eu falo, mas professor, é um livro ótimo, mas ele... Uma bobagem o livro dele? Eu adoro. Ele se arrependeu, diz ele. Eu gosto. Eu gosto do livro dele, eu gosto porque ele segue, eu adoro o Schwery, né? E falei isso para ele falou, eu me arrependo de ter escrito, porque... Eu falei, mas por quê, professor? Porque parece que eu só escrevi esse livro e ninguém fala dos meus outros. Né? Então, eu falo, não, mas esse aí eu acho muito bom. Eu estudo muito a capacidade contributiva, muito, há 20 anos, porque ela está ligada a essa questão de justiça fiscal, ética, que eu gosto tanto. Né?
E, para mim, as colocações dele são boas, sei lá, mas o professor Chueira é uma maior autoridade, até vou ler de novo o livro agora, com outros olhos, né? Ah, pois aí vem aquela intersecção. Entendi. Eu tenho, em razão da minha preocupação com a capacidade contributiva e um efetivo conceito de justiça fiscal brasileiro, eu tenho me valido de vários conceitos de ciência política e econômica, para mim, realmente tem ajudado na minha pesquisa. Não imagino estudar direito tributário sem a intersecção dessas matérias, dessas investigações. Estudo realmente, a minha matéria na pós-graduação tem textos de ciência política, de economia, de capacidade contributiva, etc., porque tudo isso, enfim, está interligado. Mas, voltando, né? Como diz o professor, enfim, no livro Bom ou Ruim, que ele devia ter ou não publicado, eu acho que devia, o título é ótimo, né? O dever fundamental de pagar impostos. Realmente, nós temos um dever que não é fundamental, mas um dever cívico, né, de pagar impostos. E isso não tem desculpa. O que acontece? A incidência é infalível. Nasceu a relação jurídica tributária, o sujeito passivo é devedor, o sujeito ativo é credor, tem que pagar. Não tem interpretação como tem no direito civil, né? Às vezes, uma interpretação mais amena ou mais rigorosa, é teoria do tipo, é que nem no direito penal. Matou, praticou o fato gerador, não tem que pagar, né? Agora, se o Estado faz a parte dele, a gente vai discutir, quem sabe, numa outra esfera. Bom, quais são as consequências gerais do non-compliance? Em primeiro lugar, compromete a arrecadação, o financiamento das instituições democráticas e, inclusive, a realização da justiça fiscal através de uma situação de redistribuição de riquezas numa tributação que seja progressiva. Então, a redução da arrecadação compromete tanto o financiamento do Estado como a realização de um Estado ou a consolidação de um Estado onde haja justiça fiscal. O descumprimento das obrigações acessórias. Então, lá nós temos o descumprimento da lei, que leva a uma redução da arrecadação. O descumprimento das obrigações acessórias dificulta a fiscalização, né? Muitas vezes obsta a fiscalização e com a consequência natural, né, de uma redução da arrecadação, que é absolutamente indesejável para todos os cidadãos brasileiros. Ainda, todos aqueles comportamentos que são as causas do non-compliance, né, podem gerar um desequilíbrio concorrencial. Então, o que acontece? Eu deixo de pagar tributos, e isso acho que está relacionado ao que você vai falar, eu deixo de pagar tributos porque eu estou insatisfeito com todas essas situações, indignado, etc. Com isso, quando eu precifico o meu produto, ele fica com um preço menor do que aquele que está suportando integralmente a carga tributária e gera um desequilíbrio concorrencial. Quem não paga tributos consegue precificar o seu produto de uma maneira, num montante menor, né, tornando mais interessante a aquisição do produto daquele que não paga tributos em relação àquele que paga. Lá em Curitiba nós tivemos uma situação de farmácias que foi exatamente isso. Tínhamos uma farmácia que não pagava imposto de jeito nenhum e derrubou todas as outras, né? E isso todo mundo sabe, Curitiba é um ovo, todo mundo sabe de tudo, né? Então, isso realmente o non-compliance tem várias consequências, tanto no âmbito privado, como é a situação do desequilíbrio concorrencial, como no âmbito público, que é a redução significativa na arrecadação, né, que compromete efetivamente o financiamento das instituições democráticas. Bom, para não estar nessa situação de non-compliance, né, não ser qualificado como um mau contribuinte, né, visando observar as leis internas e externas, as empresas constituem setores, né, de compliance, como eu referi anteriormente, visando evitar uma situação de desvio ou de inconformidade, detectar e evitar situações de desvio e inconformidade. Então, os setores de compliance das empresas existem para isso, detectar as inconformidades,
corrigi-las e evitar que aconteçam novas, né? Vamos avançar. Por que eles constituem esses setores, né? O que eles querem evitar? As consequências legais do non-compliance. Altas sanções pecuniárias, né? Sanções pecuniárias em alto volume, as multas tributárias normalmente superam qualquer outras, fiscalizações mais severas, regimes especiais de fiscalização, e esses setores de compliance se preocupam também com a circunstância de evitar a prática de suborno e impedir com isso que a empresa tenha a sua credibilidade comprometida, a sua visão comprometida. É isso que eu digo que tem sido crescente nas empresas. Eu acho que o professor Schwerer deve estar tendo uma situação semelhante a essa que eu tenho no escritório. Hoje, os contratos das empresas já vêm assim, com uma regra para nós, só queremos um trabalho dentro da lei. Se eles não põem isso, a gente inclui no contrato de honorários. Só atuamos nos estritos termos da lei. Então, são situações muito novas que a gente vê que há uma preocupação de parte a parte. Olha, por quê? Porque o presidente da empresa, muitas vezes, não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Então, ele dá uma ordem seguinte, todos os contratos têm que ter isso. A minha ordem é que atue dentro da lei. Tá? Isso é fundamental, eu tenho achado isso bastante positivo. Bom, os estados incentivam essa prática das empresas de constituir setores de compliance, né? Incentivam naturalmente, porque isso se o contribuinte estiver em conformidade com a lei, eu vou manter os níveis de arrecadação e também para aderir um movimento global anticorrupção. Então, existe essa concepção mundial e os estados aqui, que eu digo os países, né, têm promovido medidas no sentido de aderir a esses sistemas. Por outro lado, há, por parte vamos agora falar do Brasil, mas isso é comum em outros estados também, uma legislação mais nova, que cria novas obrigações tributárias, e, vamos assim dizer, estimula o contribuinte que pensava em não cumprir a lei, em cumprir. Então, são estímulos ao compliance, uns estímulos forçados pela legislação. O Estado ajudando a empresa, né, a cumprir a lei através de novas obrigações acessórias. Um exemplo delas é essa linha azul, a empresa que opera no mercado internacional, que faz importação, operações aduaneiras, importação, exportação, ela vai se identificar de uma maneira antecipada, vai se qualificar, vai indicar quais são seus procedimentos internos, contábeis, fiscais, e, a partir desse registro inicial que ela faz, o Estado vê que é uma empresa com credibilidade e agiliza essas operações aduaneiras, porque ela fez esse cadastro, esse registro anterior. Esse é um dos exemplos. Nós temos o Siscomex, Siscred, Sintegra, o SPED fiscal, conhecido como ED, todos esses programas criados pelo Estado através das respectivas legislações, podem ser consideradas como uma mãozinha, né, uma sugestão forçada para que o Estado observe a legislação. O particular observe a legislação. Então, se passar ainda que passe pela cabeça dele, eu não vou cumprir a legislação tributária, no caso dessa situação, se ele deixar de observar essas obrigações acessórias, a sanção vai ser realmente efetiva e bastante pesada. Qual é o problema? Eu acho positivo, eu acho bastante positivo esses programas, essas obrigações acessórias que foram criadas como uma sugestão ao compliance da empresa, como uma pressão à adoção do compliance. São mais obrigações acessórias. E aí aumenta o custo de cumprimento das obrigações acessórias, né? E a revolta do empresário em relação a isso. Então, tem toda uma situação que leva a isso. No que consiste o programa de compliance das empresas? O setor fiscal e contábil das empresas é aquele que trata do pagamento de tributos. E o planejamento tributário é o setor consultivo. Então, as empresas podem optar por 3 modelos de compliance, de setores de compliance.
Um modelo que envolva um setor de compliance que seja fiscal e contábil, mas não consultivo, ou fiscal, contábil e consultivo de uma maneira conjunta, ou fiscal consultivo de uma maneira segregada. Então, há vários modelos de setores de compliance nas empresas. O ideal é que ele abranja todas essas áreas e, como eu falei, com autonomia de recursos, autonomia sancionatória, etc., canais de denúncia, enfim. Bom, o non-compliance tem, segundo a teoria econômica do direito, a escola do Law and Economics, diz o seguinte: qual é a consequência efetiva, e a gente falou um pouquinho sobre isso, do não cumprimento da legislação tributária. O não pagamento dos tributos pelo contribuinte gera um tax gap, né, uma diferença entre o que era efetivamente devido e o que foi pago. E isso é o problema para os estados. Esse tax gap, que compromete a arrecadação, ele tem causas éticas, sociais e econômicas. As causas, no que diz respeito às causas econômicas, é o que eu falei, o contribuinte calcula o custo-benefício de não cumprir a lei. Isso vinha sendo até o momento, eu digo que eu acho que está mudando, o comportamento muito frequente dos empresários brasileiros. Qual é o custo-benefício de não pagar tributo? Não acabou. A gente observa, eu fico revoltada, né, porque eu sou contribuinte, quero que pague tributo também, mas eles realmente fazem essa avaliação. Se eu deixar de pagar, qual vai ser a multa, etc., fazem essa conta. Por outro lado, se eu deixar de pagar com uma decisão que não é definitiva, a pessoa está conscientemente fazendo isso, eu vou conseguir precificar meu produto e ganhar um processo licitatório, por exemplo. Né? Então, essas razões econômicas, que, como eu falei, podem gerar o desequilíbrio concorrencial, inclusive, são razões que norteiam, muitas vezes, a desobediência à legislação tributária. Razões éticas, né, como nós falamos, falta de credibilidade no Estado, etc., todas aquelas que nós arrolamos inicialmente. E as sociais, que eles chamam de estigma. O que é aquela coisa? Se todo mundo, isso também passa assim, se todo mundo não paga imposto, eu também não vou pagar. Que todo mundo é esse? Quem todo mundo que não paga imposto? A pessoa tem 3 vizinhos que estão falando que não estão pagando imposto, a sensação é que todo mundo não está pagando imposto, né? E isso é muito comum aqui no Brasil. Toda vez que eu leio isso, eu lembro de uma situação pessoal, né? Eu tenho 3 filhos, eu vi que a Nathalie está grávida, bonitinha. Fora eles, a melhor parte da minha vida foram 3 essas, né? Não tem nada melhor. Os alunos, que é meu encanto, e os meus filhos, que é praticamente a mesma coisa, né? Mas meu filho tinha, acho que uns 16 anos, e ele estava saindo para a balada. Eu falei, porque começa à meia-noite o negócio. A gente voltava à meia-noite, né? Vamos nos entregar. Mas, enfim, mas o primeiro a gente depois vai acostumando. O primeiro aquele susto. Eu falei, mas com 16 anos você vai sair agora? Sim, porque eu falei, mas pode? Não, é para 18. Eu falei, mas você tem 16. É assim, não, mas eu tenho uma carteira de identidade de um meu amigo que ele pôs minha foto. Eu falei, espera, para você ver só que bom que é. Eu falei, não, vamos repetir, né? Não, acho que o marido não está perto, começa a gritar, teu filho, né? O que está acontecendo aqui, a responsabilidade não é só minha. Nessa hora é teu filho, porque o resto eles são só nossos, né? Essa parte da briga tem que, né? Bom, eu falei, Alex, mas nem pensar em fazer um negócio. Você sabe que isso é crime? Não, todo mundo faz. Eu nunca mais esqueci. Eu falei, então, assim, se alguém for falsificar uma procuração, e aí eu tive que explicar o que é, você também vai fazer, porque todo mundo faz. Eu falei, todo mundo não são meus filhos, aquela frase que todo mundo fala, né? Todo mundo. Todo mundo não são meus filhos, eu não sou a mãe de todo mundo, aquela coisa toda, né? E aí, é o seguinte, se você for preso, eu não vou te soltar. Como preso? Mas todo mundo vai. Eu falei, então, justo você, eu tenho certeza que vai ser preso. Porque, provavelmente, e eu vou falar, essa mãe advogada megera. E eu, quando decido uma coisa, eu sou assim, mas eu sou rigorosíssima. Eu falo, não, eu não volto atrás, eu só dou castigo que dá para ir até o fim. Né? Dei, né? Agora já não está mais.
Ainda precisa dar um concertinho, mas está indo bem. Enfim, então, esse não todo mundo, negócio de todo mundo, mas é isso que acontece muitas vezes no direito tributário. Ninguém paga imposto, por que eu vou pagar? Aí a gente fala, mas que ninguém que paga imposto está tudo funcionando mal, mas está funcionando, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? Então, esse é o diagnóstico da Law and Economics em relação a isso. O que deixa, muitas vezes, o empresário premido entre esses dramas, vamos assim dizer, éticos, econômicos, sociais, eu pago, não pago, é melhor ficar em conformidade, não. Depois eu pago o tributo, ele é reconhecido como inconstitucional e eu não consigo recuperar. Nós temos várias situações disso no dia a dia. A pessoa, a tributação é uma obrigação ex lege. Você vai lá e paga o tributo. E aí o tributo vem a ser considerado inconstitucional. Aplica o 66, se não provar que não suportou o ônus da tributação, não tem autorização para pedir a repetição, não paga. Isso, infelizmente, é muito comum no Brasil. Então, é bem comum de empresários falarem, não, eu vou esperar a decisão do Supremo, prefiro arcar com isso do que depois não conseguir recuperar o que eu paguei indevidamente. Então, essas soluções realmente deixam o empresário em dúvida, né? Porque ele fica, vamos assim dizer, numa situação de dúvida mesmo, né? Como eu falei, entre as convicções políticas, as sanções pecuniárias, os estímulos e a possibilidade de reduzir responsabilidades se houver uma fiscalização. Eu já estou concluindo, porque eu acho que eu já passei do tempo, né? Nem sei, eu vou embora, né? Está dando nem para sentir. Eu comecei a agir, quando eu começo a passar muito rápido esses slides, é porque eu já sei que eu começo a sentir que eu estou saindo do tempo, mas é muito comum para mim, eu adoro isso aqui. Adoro. Eu serei um perigo para você, não vou, prometo que sim. A cara dele é assustada. Na quarta-feira eu não vou falar nada, só aquela coordenação, a cara dele. Eu vou precisar me conformar com isso, mas eu vou até lá, dá para fazer um trabalho psicológico, eu confio no meu trabalho psicológico interno aqui. Mas, enfim, então, é bem comum, isso é a situação no Brasil, da gente ver, pago, não pago, será que eu sou idiota de pagar o tributo? Quem sabe eu esteja perdendo essas licitações porque eu sou muito certinho, e etc. Enfim, bem comum. Em função dessas dúvidas todas que ainda existem, isso, lógico, não é privilégio nosso descumprir a lei. No mundo inteiro há quem descumpra a lei, nós não somos... Agora, de fato, aqui é numa proporção, vamos assim dizer, acima do que é tolerado. É intolerável de qualquer maneira, mas realmente nós temos um contribuinte... para quem falta efetivamente uma sensação, né? Falando isso de uma maneira genérica, isso sempre pode ser uma injustiça, que falta sensação de dever cívico de pagar tributo. Né? E isso pode, a gente vai falar isso ao final, pode ser resolvido até através de programas de cidadania, fiscal, etc. Enfim, dá para ser mitigado. Né? Resolvido, para mim, como eu vou falar, tem que ser em casa mesmo. Então, o que acontece? A OCDE também dá um estímulo significativo para que as empresas constituam setores de compliance no sentido de observar a legislação. Então, a OCDE recomenda aos estados, né, ao público, aos setores públicos, que conscientizem, realizem programas de conscientização do empresariado no sentido de que descumprir a legislação tributária pode levar a sanções que vão os atingir pessoalmente. É o que nós temos já na nossa legislação, no 135, no 136, no 137 do CTN. Então, o empresário, diante do temor de responder pessoalmente com seu patrimônio por um tributo que deixou de ser pago pela empresa que ele efetivamente gere, pode, vamos assim dizer, se ver estimulado a cumprir a legislação tributária. Por outro lado, a OCDE diz o seguinte ainda, recomenda aos estados, né, que concentrem as fiscalizações sobre os mal pagadores, porque isso produz um efeito indireto em relação aos bons pagadores. Quando eles vão observar que os maus pagadores estão sendo mais severamente fiscalizados, eles vão falar, bom, é melhor eu ficar dentro da lei, observar a legislação, porque a fiscalização vai ser, quem sabe, mais amena para mim.
Estimular, isso é recomendação da OCDE, estimular a regularização de dívidas tributárias, como foi feito com o programa da repatriação, como são os parcelamentos. Então, assim, por isso que eu falei que o parcelamento pode ser bom, mas ele tem um viés ruim também. Por um lado, ele estimula que a pessoa entre num estado de a pessoa natural ou jurídica, né? Esteja num estado de regularidade fiscal e, com isso, dali para frente, passe a estar sempre dentro da lei, essa é a ideia, né? Mas, por outro lado, se for muito frequente, como porque nós temos sempre, no âmbito dos estados, federal, esses programas de parcelamento, pode efetivamente gerar um efeito contrário. Eu vou esperar para fazer o parcelamento e aí estar em desconformidade com a legislação. Então, lógico que tem que haver um termômetro nisso. Não pode ser uma situação absolutamente frequente a ponto de acabar estimulando o non-compliance. Os parcelamentos, esses programas fiscais implementados pelos estados, devem acontecer para que, estando em regularidade fiscal, dali para frente, tudo vai ser dentro da lei. Não poderia, em tese, ser pela ideia da OCDE, uma coisa muito frequente. E também criando uma ambiência global de transparência fiscal. E aqui nós já estamos no penúltimo slide. No início, nós tivemos aqui uma visão geral, né, da questão do compliance, o que significa um compliance, fundamentalmente no âmbito privado, mas também no âmbito público. Mas, assim como no privado, acho que isso se aplica também ao público, a questão de base, como eu referi, é uma questão ética, é uma questão moral. Ou seja, decidir, afinal, se por razões econômicas, se por estigma, decidir de livre e espontânea vontade, não pagar tributos, na minha cabeça, não entra como sendo, de alguma forma, um comportamento ético e cívico. Nos Estados Unidos, eles têm 90% de cumprimento das obrigações tributárias. Lógico, por medo das pesadas sanções pecuniárias, mas porque se criou uma concepção cívica lá de que pagar tributos é fundamental para a sociedade, enfim, que isso corresponde aos deveres inerentes à cidadania. Então, segundo eu creio, e até dei o exemplo aqui da minha casa, né? Eu acho que isso está na base. O problema do não cumprimento da legislação tributária é um problema educacional, público e privado. Eu acho que é necessário se criarem programas de cidadania fiscal nas escolas, muitas já têm, muitas escolas públicas, né? Medidas que conscientizem e ensinem, vamos assim dizer, as crianças, as nossas crianças brasileiras, que isso faz parte, é inerente à cidadania, pagar tributos. Se eu faço uso da sociedade, eu tenho que custear essa sociedade, né? E não o contrário. Mas eu tenho aqui realmente uma opinião pessoal que, às vezes, diverge, não é nem tanto jurídica, quem sabe, né? Para mim, o problema é berço, é a casa da pessoa, né? É saber, é a família. A família tem que comer, isso tem que se ensinar, né? Lógico que a escola tem que ensinar, mas se a família não ensinar, se não mudar a cultura do contribuinte brasileiro, nós não vamos chegar ao ideal de estar em conformidade com a legislação. Eu sou profundamente amante, agora ele vai falar que não é bom também. Não, nós temos, os juristas adoram divergir. Mas é saudável, muito bom. Vamos ver, eu já estou adivinhando, agora estou exercendo a cartomancia, né? Eu sou profundamente amante da doutrina aristotélica, não sei você. Também, graças a Deus, já é uma luta. Eu falei, vou errar mais uma vez com esse professor chique que tem na mesa, que é duro, né? Muito chique, super chique. Mas a palestra dele então, enfim, eu adoro Aristóteles. Por causa da capacidade contributiva, quando eu
cheguei à conclusão de que eu precisava construir para mim o meu conceito de justiça fiscal, porque o conceito de justiça, cada um tem o seu, dentro da moral média da sociedade. Mas quando eu fui ver que isso demandava um estudo de filosofia, porque a questão de ética, justiça, é tudo ligado à filosofia, e aí eu comecei, através do Rawls, que eu achei que era bom, daí o professor de filosofia da Federal falou que você leu esse lixo, se a pessoa lê um negócio daquele tamanho, que precisa de 10 neurônios para ler filosofia, né? E eu tenho 2. E lê, grife, amarelo, verde, não sei o que, termina aquele negócio daquele tamanho, ele fala, mas você começou pelo pior. O John Rawls é péssimo, professor de filosofia da Federal. Eu falei, Celso, não me mata. Eu já tenho pouco tempo para ler. Eu achando que eu estava começando pela teoria da justiça, que não, é péssimo. Me recomendou outros, eu fui indo, né? Uns muito liberais, outros menos, aquela coisa, porque tudo isso tem influência. Mas aí eu cheguei no Aristóteles e eu falei, aqui que eu gostei do negócio. Né? Eu falei, gostei muito, eu gostei. Tem, lógico, algumas exceções da doutrina dele, mas eu fui achando, na verdade, me identificando com as propostas deles. Sobretudo quando eu li Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreveu para o filho dele, explicando, ensinando o que é o comportamento ético. E disse que ética é o bem-agir perante a sociedade. Né? E com virtuosidade, sendo virtuoso. Então, essa, para mim, é a chave da questão. Quem não age de acordo com o que deveria, com o seu dever cívico, e causa lesão à sociedade, não está agindo eticamente. Mas, como ele mesmo disse ao filho, né, que, na verdade, a virtuosidade dos pais se reflete na educação dos filhos, que são palavras também do Aristóteles. Então, essa ideia de que ele falou, olha, eu estou transmitindo para você o que eu acho que é ser virtuoso. O filho virtuoso é aquele que tem o pai virtuoso, né, que aprendeu isso em casa e que teve a lição de que a ética efetivamente ter um comportamento ético é aquele de bem agir perante a sociedade. Então, aqui já concluindo o meu raciocínio, na verdade, nós temos que, lógico, manter essa adoção de providências, tanto no âmbito estatal como no âmbito privado, que tem sido muito positiva e realmente, como eu falei, é um tema que tem estado muito presente nas mesas de debate, para minha satisfação, né, de todos nós, a preocupação estar em conformidade com a lei. O Estado, efetivamente, tem que fazer a parte dele, não só cumprindo a legislação, evitando a criação de normas inconstitucionais que impõem outras obrigações acessórias, que agridam a legalidade na criação de tributos. Isso tudo desanima, na verdade, o contribuinte brasileiro a cumprir a legislação tributária. Criar esses problemas de cidadania fiscal, demonstrar que é uma questão de civilidade e, efetivamente, um programa até familiar de conscientização dos filhos, no sentido de que é importante pagar tributos. Eu acho que ajuda muito a gente caminhar um pouco nesse raciocínio, essa obra, que eu acho que você vai gostar, do Tipke, A Moral do Estado e a Moral do Cidadão. Eu acho que essa é a frase, esse é o título. Ele, na verdade, é um livro muito bem-humorado, né, que é de um juiz da Corte Constitucional Alemã. Corte Constitucional, que chama, Schwery, lá... O Tipke não é... Não era? Ele foi professor em Colônia. Mas ele escreve no livro. O Kirchhoff, falando assim, o Kirchhoff, que era juiz da Corte Constitucional Alemã. Não sei, eu acho que... Porque ele fala de decisões... Sim, do Kirchhoff. Do Kirchhoff, então... Por isso que eu falei que era chique, ele é chique mesmo. Enfim, então ele fala dessas decisões do tribunal alemão sobre, comenta, né, sobre a questão tanto no que diz respeito à capacidade contributiva, inclusive, relacionada a essas questões de ética, moral do Estado, enfim. Eu recomendo, é um livro breve que a gente não pode ficar sem ler, mas que eu acho que tem bastante relação com esse tema, e que efetivamente pode contribuir para que a gente evolua nessa situação de uma mudança de cultura, tanto do contribuinte, que passe a, então, conceber efetivamente a ideia definitiva de pagar tributos, como do Estado de
procurar observar o Estado, que eu digo no Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, eu não estou me restringindo a um dos poderes constituídos. Evite essas soluções que favoreçam o mal pagador, etc. Então, nós precisamos realmente de um conjunto de ações no sentido de moralização, de conscientização de cidadania fiscal, para que efetivamente esses programas de compliance sejam incrementados e que a gente altere essa situação que nós vivemos até hoje. Agradeço a atenção de vocês e me ponho à disposição através dos meus contatos. Sou super facebookenta. Faltou aqui o Instagram, que agora é só foto e alegria, né? É bom que ninguém briga com o negócio de candidato e tal. O Instagram está mais legal. Eu não sei fazer aquela bolinha de cima só. Democrático. Não, Betina, não é que eu seja de extrema esquerda, não. Mas eu achei injusto com o pessoal da esquerda ficar do lado de lá, então eu falei, vamos fazer equilíbrio. E ficar do lado de cá, assim. Mas não tem nada a ver com questão política aqui no meio. Tá aí. Em primeiro lugar, claro, cumprimentar e agradecer ao Dr. Rodrigo, Dr. Hugo, claro, doutora Nathalie, Dr. Fernando, minha querida Betina. Betina, fique à vontade para me interromper como eu te interrompi. A gente bate papo, fica mais gostoso, tá? Estamos na boa aqui. Olha que tema gostoso que eu peguei, tributação e livre concorrência. Daquele tema que dá para explorar de um monte de jeito. Eu estava até falando agora, antes de entrar aqui, puxa, tributação e livre concorrência. O que é a norma tributária? A norma tributária a gente se acostumou a estudar, isso que aparece na maioria dos manuais de direito tributário. Tributo é um instrumento para financiamento do Estado. Portanto, eu tenho que lidar com essa matéria, legalidade, anterioridade, um monte de garantias do tal do contribuinte. E parece que a doutrina seguiu muito nisso. Eu diria que o direito tributário está muito amarradinho. A regra matriz e tudo isso está bem amarradinho. E, às vezes, a gente deixa de lado que o tributo tem efeito sobre o comportamento do contribuinte. Tributo é um instrumento de intervenção do Estado. Por meio da tributação, eu mudo seu comportamento. Por meio da tributação, eu mudo o mercado. E eu posso gerar, e esse é o nosso tema, eu posso gerar distúrbios na concorrência. Eu posso deixar pessoas que concorrem no mesmo mercado em situação diversa. Se você tiver dúvida, semana passada a Betina fez um congresso inteiro sobre novas tecnologias. Quando eu penso em novas tecnologias, começo a pensar um pouco nisso, espera aí. Quer dizer que eu tenho o mesmo produto na minha tela, no meu celular, no meu bolso, um produzido no país e outro produzido no exterior, que eu vou fazer download do mesmo modo, e cada um pagando uma carga tributária. Será que eu não deveria, com a tributação, assegurar alguma igualdade? Pensa na impressão 3D. Pensa você que eu posso ter um produto que eu compro fisicamente, ou outro que eu imprimo. A expressão imprimo é interessantíssima, mas que eu imprimo o produto, o mesmo produto. O que eu comprei fisicamente, eu não tenho dúvida, vai pagar ICMS, IPI, tudo isso. Agora, tem um outro aí, que é a mesma coisa, que de repente eu vou discutir se eu vou pagar ISS, com outra alíquota, outro regime tributário. Eles estão lado a lado. Ou seja, o tributo vai influenciar no preço, vai influenciar nas decisões do empresário. Então, discutir a tributação a partir desse seu efeito indutor do comportamento dos contribuintes, exige que eu retome parâmetros constitucionais, retome para saber como é que funciona isso. É esse o nosso tema hoje. Nosso tema, então, é não negar que existe um regime tributário, é o capítulo da ordem tributária, mas entender que a tributação influi no seu comportamento. Então, existe um impacto da tributação com relação à livre concorrência. Vamos olhar esse artigo aqui. Vamos ver como é que é esta
a ordem econômica. Uma ordem econômica que, note, isso aqui é a Constituição brasileira. E a Constituição não está lá para descrever alguma coisa. A Constituição o Constituinte não chegou e falou assim, olha, a ordem econômica, ela é fundada na valorização do trabalho. A Constituição é norma. O Constituinte enxergou alguma coisa, uma ordem econômica que ele quer construir, e deu ordens aqui. Falou assim, olha, eu quero uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, voltada à existência digna. Gente, a existência digna desta ordem econômica não é o assistencialismo. A existência digna desta ordem econômica é a que valoriza a livre iniciativa, é a que valoriza o trabalho. É a partir da valorização do trabalho e da livre iniciativa que eu vou chegar a uma existência digna. É uma dignidade do trabalho, é uma dignidade do empreendedorismo. E aí eu tenho alguns princípios, como livre concorrência, no 170, que vão dando os limites para a atuação dessa intervenção. O Estado tem que intervir para construir uma ordem econômica como essas. Por que eu quero insistir com isso? Porque eu disse que a Betina citou uma tese política, dever fundamental de pagar impostos, que muitos não leram, não é o caso da Betina, mas muitos não leram e começam a usar a expressão fora do seu contexto. Porque quando o casal Tanabás falava sobre esse tal de dever fundamental, ele adotou uma premissa política, de que direitos fundamentais são assegurados pelo Estado, e como o Estado assegura direitos fundamentais, ele tem que ser financiado. Eu disse que é política, porque existe uma outra visão política para dizer que direitos fundamentais são assegurados pela sociedade. Que o mesmo valor, o mesmo dinheiro, na mão da sociedade, pode gerar mais empregos que na mão do Estado. Ou seja, se eu acreditasse que eu só posso assegurar empregos pelo Estado, a tributação é ilimitada. Afinal de contas, quanto mais tributo, mais emprego eu vou gerar. Mas se eu olho para a realidade do nosso Estado, permitam-me, paquidérmico, eu começo a falar de outro modo. Espera aí, existe um limite da tributação. Eu não posso, pela tributação, sufocar quem gera emprego. Porque os direitos fundamentais não são assegurados apenas pelo Estado. São assegurados também pela sociedade. Então, falar dever fundamental de pagar tributos para justificar qualquer tributação, não. Eu tenho também o direito de não pagar, de limitar. Ou seja, o tributo tem que ter um limite. Discussão, claro, tem uma grande carga política, por isso que eu falei que a tese dele é política. Mas nós temos que entender isto. Se eu acredito que o Estado é quem garante direitos fundamentais, eu não consigo achar limite para a tributação. Toda a tributação está justificada. Se eu acredito que direitos fundamentais se asseguram pela sociedade também, eu tenho que pôr limites à tributação para que haja aquele espaço para a sociedade. Eu olho para essa Constituição, eu olho para a nossa ordem econômica e eu vejo uma decisão. A decisão, pelo menos da ordem jurídica brasileira, é que não é o Estado assistencialista. Eu tenho que valorizar o trabalho. Eu tenho que valorizar a livre iniciativa. Essa é a base da ordem econômica. É pelo trabalho que eu vou chegar à tal da existência digna. É pela livre iniciativa que eu vou chegar a isso. E qual é o papel da livre concorrência, que é o nosso tema, nessa ordem econômica? É um dos vários princípios do 170, balizas que vão para a construção desta ordem econômica. O Estado vai intervir na ordem econômica a partir de dois fundamentos, livre iniciativa, valorização do trabalho, voltada a uma finalidade, mas com certas balizas, proteção do meio ambiente, etc., etc., e livre concorrência. Livre concorrência é uma das balizas que o Estado deve observar na sua construção desta ordem econômica pregada, determinada, ordenada pela Constituição no seu artigo 170. O que é livre concorrência? Livre concorrência é liberdade. Liberdade para algo. Liberdade para algo. Ou seja, eu tenho uma liberdade para uma finalidade. Qual é a finalidade? Já vimos. A finalidade está lá na existência digna. Eu tenho liberdade porque eu acredito numa construção de uma ordem econômica. Eu tenho a liberdade de concorrer porque, por esse modo, eu vou chegar àquela finalidade. Gente, se a gente não enxergar aquele modelo do 170, todas as expressões aqui ficam perdidas. Livre concorrência é um meio
para a busca da existência digna de todos. Essa é a definição de livre concorrência que eu vou extrair da Constituição do artigo 170. Livre concorrência não é liberdade da atuação dos agentes a qualquer custo. Porque a livre concorrência, insisto, é um instrumento que eu vou utilizar para aquela finalidade. Portanto, não é liberdade em geral. A livre concorrência na construção daquele mercado com aquelas premissas. Se a gente vai enxergando esse desenho, parece que tudo fica mais consistente. Eu já sei o que é esta livre concorrência. O Estado, portanto, vai monitorar o mercado, vai intervir no mercado diretamente. O Estado intervém diretamente no mercado para gerar livre concorrência, para garantir a concorrência. A intervenção direta, você sabe, é quando o Estado ele mesmo é agente econômico. Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma intervenção do Estado na ordem econômica. Ele vai lá, ele atua, de tal modo que, como ele é um grande ator, o Estado é o Estado, ele consegue, ou deveria até mais, consegue assegurar políticas de crédito, de juros, etc., porque o Estado é o próprio interventor. A intervenção do Estado se faz de forma direta e indireta. A forma direta é o Estado atuando ele como agente econômico. Mas o Estado pode intervir indiretamente. Então, ele não é o agente econômico, ele está por cima. O professor Eros Grau chamava intervenção sobre o domínio econômico, porque ele se coloca acima, ele não é um agente, ele se coloca sobre. Ele se coloca sobre, intervindo de dois modos. Ou determinando, dando ordens, faça, não faça, é proibido, permitido. Exemplo clássico para nós, agência de água, etc., etc. É uma intervenção por direção. Agora, a intervenção indireta pode ser por estímulos e desestímulos. E essa aqui vai nos interessar. A intervenção indireta, que também é intervenção, ela não te obriga. Você não está no ilícito se você não seguir. Mas você tem um estímulo ou um desestímulo a um comportamento. Neste campo da intervenção indireta, onde entrariam, por exemplo, as subvenções, o Estado dando uma subvenção para um comportamento, entra a norma tributária indutora. Entra a tributação induzindo comportamentos. Então, vamos entender que a norma tributária, porque tem um efeito indutor sobre a economia, tem um regime jurídico próprio do direito econômico, enquanto instrumento de intervenção indireta sobre a economia. Ou seja, nós estamos falando aqui de direito mesmo, ninguém está falando mais agora do aspecto político. É assim que a nossa Constituição vê essa intervenção. E a livre concorrência? A livre concorrência é um princípio constitucional. Já vimos uma das balizas. A livre concorrência aparece no artigo 173 da Constituição, quando fala em repressão ao abuso do poder econômico. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Temos um regime, temos alguma coisa aqui muito clara. A livre concorrência aparecendo na Constituição. Livre concorrência, e agora um ponto interessante, é uma das balizas da norma tributária. Mas esse é o joguinho que a gente às vezes não percebe. O artigo 170 tem vários princípios que concorrem. Portanto, não basta, eu não posso olhar apenas para a livre concorrência. Ela é uma das balizas. Mas eu tenho uma série de outros critérios, estão aqui: soberania nacional, defesa do consumidor, meio ambiente, propriedade privada, redução das desigualdades. São todos balizas. Olha como é que esse Estado interventor, sim, o Estado tributante, o Estado que tributa é um Estado interventor. O Estado que cria a norma tributária intervém. Ele deve intervir, porque ele deve intervir olhando para aquela finalidade, a partir daquelas duas premissas, e agora enxergamos uma série de princípios, eles chamam de princípios da ordem econômica, que vão concorrendo nesse jogo para dizer até onde vai. Temos um jogo de princípios aqui. É esse tipo de diálogo que nós tributaristas temos que ter. Não basta a nós tributaristas falarmos de legalidade, anterioridade e quejandos. Nós temos que olhar para esse tipo de situação também e compreender o que existe. Porque se a norma tributária atendeu a anterioridade, legalidade, etc., mas contrariou o meio ambiente, temos um problema.
Está estimulando a poluição? Temos um problema. É um outro tipo de controle. Ou contrariou a livre concorrência, que é o nosso tema de hoje. Então, num caso concreto, eu vou ponderar aqueles princípios. E diz a melhor doutrina. Eu vou fazer a ponderação dos princípios e pegar aquele de melhor peso. Essa é a melhor doutrina. Eu vou lhes dizer que eu não estou convencido por ela. Eu não estou convencido, embora seja a melhor doutrina, de que num caso de conflito de princípios, haverá um de maior peso e eu vou aplicá-lo. Na minha visão, e não é a melhor doutrina, porque é a minha visão, eu enxergo que todos os princípios devem ser aplicados, os de maior ou menor peso no caso concreto. Mas eu não posso simplesmente, em nome de um, deixar o outro. A visão que eu proponho não é a melhor doutrina, porque é minha. A visão que eu proponho é aquilo que eu aprendi em física. Eu aprendi aquela ideia de forças com vetores. Forças mais fortes e menos fortes. Esse jogo de forças faz o movimento do corpo. Você aprendeu isso em física, lembra? Ou seja, o resultado, a minha... essa básica a gente teve, várias forças, vetores diversos. O resultado, veja que o resultado está mais para o princípio maior do que para o menor. Mas se não houvesse o segundo princípio, ele iria de uma vez para uma direção. O segundo, então, não houve uma ponderação dizendo que em nome deste o outro não se aplica. Se este é mais forte por caso concreto, ele vai guiar a minha atuação. Mas tem um outro dizendo, espera aí, não tanto. Você não vai, em nome da livre concorrência, abandonar a proteção ao meio ambiente. Ainda que a livre concorrência seja importante. Ela vai dizendo, não tanto, não abuse aqui. Então, veja, esse jogo de princípios, na minha leitura, não é a melhor doutrina, mas na minha leitura, este jogo de princípios não implica um no lugar do outro. São todos juntos levando, em cada caso, esse aqui está mais forte. Mas ele não é total, ele não está sozinho. Todos os demais princípios devem ser aplicados. Em cada decisão, eu tenho que aplicar a Constituição inteira. Eu tenho que aplicar todos os princípios, em maior ou menor grau. A livre concorrência pode ser o grande princípio naquele momento, mas ele não é o único. Eu não posso, em nome da livre concorrência, abandonar, por exemplo, a questão da soberania nacional. E que tais? É mais forte, menos forte, claro. Haverá, nesse sentido, um peso. Quem pesa mais, quem pesa menos. Mas eu proponho nesta visão. Nunca deixando, em nome deste, eu deixo o outro. No caso concreto, sempre eu aplico todos os princípios. Isso visto, como a livre concorrência se relaciona com a tributação? Eu proponho dois caminhos. Um é a livre concorrência como justificativa. Vou verificar quanto tempo já foi. Não quero... Tá. Como justificativa. Ou seja, em nome da livre concorrência, a tributação será de um modo. Depois, como limite à própria tributação. Eu posso passar a tributar para prestigiar a livre concorrência, ou eu posso ter um limite à tributação em virtude da livre concorrência. São duas perspectivas. Vamos olhar uma e outra. Primeira perspectiva. Em virtude da livre concorrência, eu vou passar a criar um tributo. Eu vou criar um tributo deste modo, em nome da livre concorrência, para prestigiar, para ampliar a livre concorrência que de outro modo não havia. É aquela intervenção para corrigir aquela falha de mercado. O mercado era muito concentrado, eu quero corrigir a falha de mercado, eu quero prestigiar, vou criar uma tributação em nome da livre concorrência. Mas, já uma vez eu disse, a norma tributária, ela tem sim uma justificativa baseada na arrecadação. Capacidade contributiva, etc., justa distribuição da carga tributária. Agora, eu posso ter uma outra justificativa, vamos entrar agora nesse estudo um pouquinho, que é a justificativa indutora. Por exemplo, a livre concorrência. Essa é uma outra análise que eu vou propor para vocês, do tal do princípio da igualdade. A igualdade, que nós estudamos tanto, não é isso? No direito tributário. A gente, às vezes, cai na ilusão de confundir igualdade com identidade. Se eu perguntar para você, se você é igual à pessoa do seu lado, você é igual à pessoa do seu lado? Sim ou não? Estou olhando para você. Sim ou não? Olha para mim. Não. Teu nome?
Renan, obrigado pela resposta, te agradeço, porque você cometeu um erro. Se você acertasse, eu teria um problema, porque eu não valeria como exemplo. Renan, obrigado. Renan, porque na verdade eu te pus uma armadilha. Eu não perguntei se você é idêntico à pessoa do seu lado. Teu nome, desculpe? Claro que você não é idêntico ao Bernardo. Mas quando eu pergunto se você é igual ao Bernardo, você tinha que olhar para mim com uma cara meio estarrecida e perguntar, em relação a quê? Depende. Eu perguntaria, você por acaso está inscrito aqui no programa de residência da Procuradoria? Bernardo, tá bem, tá? Veja, vocês são iguais. Na medida que eu dou um critério de comparação, eu posso dizer quem é igual e quem é diferente. Se eu não der o critério, a pergunta não tem sentido. Não existe na Constituição escrito o princípio da identidade, todos os idênticos. Todos são iguais. E daí que eu uso critérios para saber iguais em relação a quê? Por exemplo, nos impostos, capacidade contributiva. Todos aqueles com igual capacidade contributiva devem ter igual tratamento. Capacidade contributiva, a gente lê nos livros, capacidade contributiva é o corolário do princípio da igualdade. A gente repete, escreve isso e não sabe por quê. Agora está por quê? Porque eu não tenho como aplicar o princípio da igualdade sem um critério. Não tem sentido. Se eu não tiver critério, que eu tenho uma coisa chamada arbítrio. O professor Klaus Tipp insiste muito nisso. Arbítrio é não ter critério. Para um, para outro, por quê? Porque assim é. Por quê? Porque é. Sabe aquilo que a gente responde para a criança? Porque sim. Porque sim é arbítrio. Arbítrio dos pais, mas é arbítrio. Agora, porque vocês têm igual capacidade contributiva, eu dei um critério. Na medida que eu dei um critério, eu passo a poder testar. Ah, quer dizer que agora tem um critério? Então todo mundo que tem igual capacidade contributiva vai pagar a mesma coisa. Todos que têm outra capacidade contributiva pagam algo diverso. Não tem sentido falar em igualdade sem um critério de comparação. Por isso é que eu começava no slide passado, justificativa capacidade contributiva é uma justificativa para a diferenciação. Mas agora vocês já adivinharam. É uma justificativa para a diferenciação. Porque eu posso também olhar a livre concorrência. Eu poderia, Estado, intervir na ordem econômica, criando subsídios para pequenas empresas, para ampliar o número de empresas num setor econômico? Poderia, porque eu estaria prestigiando a livre concorrência. Eu estaria segurando mais competidores no mercado, diminuindo a concentração econômica. Claro que eu poderia justificar uma intervenção com base na livre concorrência. Agora, se eu estiver diante de uma norma tributária, e por esta norma tributária eu crio uma distinção entre pequenos e grandes, surge a grande questão. Quando eu entro naquilo que a doutrina tradicional chama de extrafiscalidade. O professor Klaus Tipp, por exemplo, Bettina, ele escreveu um livro inteiro chamado Steuerrechtsordnung, a ordem jurídica dos impostos. E nesse livro, muita gente não sabe, tudo que você citar do Klaus Tipp, ele é explícito dizendo, eu estou falando apenas dos impostos com a finalidade arrecadadora. Ele diz que quando eu entro em questões extrafiscais, não está no direito dos impostos do que ele escreve. Ou seja, ele propõe um corte. Uma coisa é direito dos impostos, outra coisa é direito social. E direito social não é direito dos impostos, tem outra justificativa. É uma linha, portanto, extremamente forte, muito respeitada. Muita gente não sabe que é isso, mas muita gente cita o Tipp sem saber que o Tipp só fala do direito dos impostos. Para o Tipp só existe este critério. Eu faço uma proposta diferente que me parece mais adequada. Na minha visão, ainda que eu esteja movido por motivos extrafiscais, ampliar a livre concorrência, o meu instrumento ainda é um tributo. É uma norma tributária indutora. Eu não posso, penso eu, em nome da livre concorrência, abandonar a capacidade contributiva. Porque eu tenho uma ordem constitucional que exige que todo imposto obedeça à capacidade contributiva. Mas, professor, como é que faz isso? Como é que é possível, ao mesmo tempo, eu atender à livre concorrência e à capacidade contributiva? Afinal de contas, são coisas que parecem incompatíveis.
Minha proposta é essa. A minha proposta é que eu tenha agora, a partir de 2 critérios, 4 quadrantes. Eu tenho uma empresa com alta capacidade contributiva, muito lucro, e que, por hipótese, do ponto de vista da livre concorrência, tem uma atuação positiva para a livre concorrência. Eu tenho uma outra com alta capacidade contributiva, mas que, do ponto de vista da livre concorrência, uma posição negativa. Veja, pela capacidade contributiva, elas seriam idênticas. Mas pela livre concorrência, existe uma diferença. Eu tenho uma razão para diferenciá-las. Não pela capacidade contributiva, mas pela livre concorrência. Eu tenho uma outra que não tem nem capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, ela é negativa para a livre concorrência. Eu tenho aquela que é negativa na livre concorrência, desculpa, é negativa em capacidade contributiva e positiva. Essa aqui é o melhor dos mundos. Ela é boa para a concorrência e não tem capacidade contributiva. É claro que essa aqui tem que ter uma tributação muito baixa. Ela não revela a capacidade contributiva, revela baixa capacidade contributiva e ainda coopera para a livre concorrência. Meu herói, dá um beijo nela. Essa aqui, em compensação, é a pior dos mundos. Essa aqui tem que pagar muito imposto. Ela tem muita capacidade contributiva e é péssima para a livre concorrência. Percebe o que eu fiz? Eu estou propondo para vocês que não existe incompatibilidade entre capacidade contributiva e livre concorrência. Os 2 vetores podem atuar criando 4 quadrantes. Claro que eu não tenho apenas esses 2 critérios. Vimos que nós temos ordem econômica, temos soberania nacional, temos criação de empregos, temos vários critérios para a distinção, todos abençoados pela Constituição. Ao que nós chegamos àquilo que meus alunos chamam a teoria da pizza do Schwery. A teoria da pizza é isso. É a igualdade. A igualdade agora com vários critérios. Capacidade contributiva, lembra? Está aqui. Livre concorrência, está aqui. Mas eu tenho, se está no Nordeste ou não está no Nordeste. Afinal de contas, eu preciso reduzir desigualdades regionais. Eu tenho se cria emprego ou não cria emprego. Na medida que eu tenho vários critérios, todos abençoados pela ordem constitucional, eu vou encontrando fatias cada vez menores de iguais em tudo. Como é que funciona agora a igualdade? Igualdade horizontal. Todos aqueles que são iguais em tudo, em todos os critérios que eu conseguir achar, eles são iguais, tratamento é igual. Todos aqueles que têm uma diferença devem ter um tratamento diferenciado. Mas pense que entre esta fatia e esta fatia existe uma distinção por um critério. Entre esta fatia e esta fatia, a distinção é por 2 critérios. Portanto, é de se esperar / exigir que o tratamento tributário deste e deste seja mais distinto do que deste e deste. Este e este terão uma carga tributária muito mais diversa deste e deste, porque tem 2 razões de diferenciação, ou 3 razões, ou 4 razões. Igualdade vertical. Quanto mais distante a fatia, tanto mais razões para discriminação, portanto, mais distante o tratamento. Então, se pensar na pizza, você consegue enxergar a livre concorrência como um dos vários critérios. Então, quando eu utilizo a livre concorrência como justificativa para um tributo, eu vou criar um tributo para aumentar a concorrência? Sim, eu posso fazer isso. Posso desobedecer, então, por conta, em nome disso, tributar quem não tem capacidade contributiva? Claro que não. Claro que não. Eu não posso criar um imposto se não houver capacidade contributiva. Ponto. Eu não posso criar uma tributação confiscatória. Ponto. Não existe tributo. Mas, professor, ele é péssimo. Não interessa. Tributo não pode ser confiscatório. Eu tenho que obedecer plenamente à ordem tributária. Agora, além disso, eu tenho os critérios da ordem econômica. Vários critérios. Livre concorrência é um deles. A livre concorrência justifica, portanto, um tratamento discriminado. Eu, em nome, para promover a livre concorrência, vou criar discriminações? Sim. Eu quero mais agentes no mercado. Mais agentes atuando livremente no mercado. Eu, por exemplo, poderia, e acho que a pena que nós não temos, nós temos tributação de ganho de capitais, pegando imposto de renda. Qualquer ganho de capital paga a mesma alíquota do imposto de renda. No entanto, nós temos hoje, no mercado de capitais, nós temos ações que circulam no mercado, e nós temos na Bolsa de São Paulo uma coisa chamada novo mercado. O novo mercado ele é autorregulado.
A empresa que quiser entrar no novo mercado, ela opta por ter as ações lá, ela opta por um grau de transparência muito maior que aquilo que a lei exige. Você não é obrigado a ter suas ações no novo mercado. Mas criou-se, na Bolsa de São Paulo, existe o mercado tradicional, existem as ações do novo mercado. Ações do novo mercado não tem preferenciais, todo mundo vota, tem um monte de exigências. Obviamente, no novo mercado, porque tem mais transparência, tem mais concorrência, é mais mercado. Seria plenamente válido que o nosso legislador pegasse e criasse uma alíquota diferente na tributação do ganho de capital para as ações negociadas no novo mercado. Note, o lucro é o mesmo, capacidade contributiva idêntica. Mas eu quero fomentar, eu quero induzir, olha a palavra induzir, eu quero induzir o seu comportamento atuando no novo mercado. Porque eu estou gerando aí mais mercado, mais concorrência. Então, note, eu teria, pela capacidade contributiva, ganho de capital idêntico, mesma tributação. Mas, do ponto de vista concorrencial, é mais interessante uma atuação no novo mercado. Diferenciação baseada na livre concorrência. Peguei esse exemplo, pode imaginar tantos outros, de um legislador indutor de comportamentos baseado por um outro critério que não a capacidade contributiva. Até aqui, minha gente, livre concorrência como justificativa para a tributação. 29 minutos. Dizia para vocês, o tributo, eu tenho um lado da livre concorrência motivando porque eu tributo. Mas a livre concorrência também é limite à tributação. Sim, porque é necessário matar essa utopia. A utopia do tributo neutro. Detesto tirar essa ideia daqueles que ainda acreditam. Em primeiro lugar, Papai Noel não vem. Tem que dizer isso, essa pessoa já tem idade para isso. Segundo, o tributo não é neutro. Não existe tributo neutro. Todo tributo motiva um comportamento. Aumente um imposto e eu aumentarei meu preço. Aumente um imposto e eu, de repente, farei outro negócio. Muda a tributação e eu mudo meu comportamento. Eu não sou tonto. O homo econômicos, e eu me incluo nessa categoria, não, porque tem o homem, tem assim, afinal de contas, o homo sapiens, né, que é o filósofo que gosta de Aristóteles é homo sapiens, é lindo. Mas o homo econômicos, que é, desculpa, Betina, admiro muito o homo sapiens, você, filósofo, etc. Eu sou homo econômicos. Homo econômicos é a maioria da gente. Todos nós aqui, além da cabeça, a gente mexe com o bolso. Então, aumentou o tributo, você muda o comportamento. Se o homo econômico, se vocês se incluem nesses homo econômicos, não acreditam no tributo neutro. Tributo neutro, talvez o imposto per capita. Não interessa o que você faça, você vai pagar sempre R$100. Não existe um tributo neutro. E se você tentar implementar um tributo neutro, ele será neutro e injusto. Imagine você cobrar R$100 de você, da Betina, que já nos contou a vida que ela tem, do médico, etc, etc, só R$100. Imagina todo mundo pagando R$100. Não dá, né? Eu tenho que diferenciar. Na medida que eu diferenciei, eu induzi comportamento. Já que o tributo influi o comportamento, eu vejo agora a livre concorrência do outro lado. Eu posso, ao mesmo tempo, influir um comportamento para construir uma ordem econômica, ou eu posso influir o comportamento contrariamente à ordem econômica que eu quero. A tributação pode, sim, afetar a livre concorrência, agora no sentido negativo, não no sentido da construção, mas no sentido de que ela vai afetar. E aí a livre concorrência será um limite à própria norma tributária. Ou seja, cabe ao legislador ponderar sobre os efeitos econômicos das suas medidas. Ele pode corrigir as falhas de mercado, pode buscar objetivos pressionados pela ordem econômica, mas ele não pode, ele mesmo, ele, legislador, aumentar e mais longe da ordem econômica, ou seja, antes dele a ordem econômica estava mais próxima daquela prevista no 170. Quando ele vem e intervém, distanciou-se. Isso é inconstitucional. É inconstitucional a norma que distancia a ordem econômica daquela pregada pela Constituição. Por isso eu pus como limite à tributação. Exemplo. Julgado pelo Supremo, empresas que escapavam da tributação do PIS e COFINS, sob alegação, e tinha uma tese sobre incidência monofásica, etc. O fato assim, posto de gasolina, conseguimos eliminar, para não pagar PIS e COFINS, sobre uma tese absurda, não vou entrar no mérito, mas absurda.
Resultado, o que acontecia? Conseguia eliminar, de repente, todo o combustível que eu compro é através daquele posto. E afeta a concorrência, afeta os demais. Esse tema foi julgado pelo Supremo. E o Supremo examinou que a tributação, olha que coisa interessante, que a tributação estava acarretando uma desestruturação do mercado de combustíveis, ao assegurar a uma só empresa a aquisição de combustíveis junto à refinaria por preço inferior ao que é cobrado às demais empresas. Então, é um Supremo sensível ao tema da concorrência na tributação. Teve esse caso, eu não vou entrar muito no mérito se está certo ou se está errado, até vou dizer que, tecnicamente, eu achei que estava errado. Enfim, pelo menos eu não concordei com o argumento. Mas era interessante, era uma empresa que estava recolhendo PIS e COFINS do regime não cumulativo e falou, olha, o pessoal do lucro presumido recolhe no cumulativo, paga menos. Eu quero pagar o mesmo PIS e COFINS que eles. Então, essa era a discussão. Eu quero ter o direito de pagar o PIS e COFINS cumulativo como os demais, em nome da concorrência. O TRF da 4ª Região decidiu que ele tinha razão. Eu não concordo com isso, devo dizer, porque se ele quisesse, a empresa do lucro presumido paga PIS e COFINS no regime cumulativo, mas paga imposto de renda mesmo com prejuízo. A empresa do lucro real, se tiver prejuízo, não paga imposto de renda. Ou seja, essa comparação não me pareceu adequada, porque olharam para um imposto e não para todos os tributos incidentes. Melhor dos mundos. Ou seja, eu não concordo com a decisão, mas eu gosto do fato de o judiciário ter se sensibilizado ao fato de o tributo gerar distúrbio na concorrência. Então, eu cito mais nesse sentido do que no acerto da decisão. Teve esse caso interessante, a Betina falou de farmácias, as farmácias do SESI, que foram questionar, na verdade, outras farmácias foram questionar que a farmácia do SESI, porque não pagava imposto, porque tinha imunidade, elas estariam gerando distúrbios na concorrência. E a conclusão é interessante, que isso foi para o CAD, e o CAD concluiu, esse é um ponto interessante, concluiu que, dado o peso daquelas farmácias, em relação ao total de redes de farmácia que havia, não havia distúrbio à concorrência. Lição extremamente importante para nós, lição importante para os procuradores, senhores procuradores. Quem examina a concorrência tem instrumentos próprios para tanto. Não vale ser em tese. Eu tenho que saber se, de fato, houve o distúrbio do mercado. Veja um caso concreto, que eu poderia ter invocado a concorrência, e o CAD, que tem instrumentos para saber o que é o mercado relevante, quando se afeta, concluiu que esta imunidade da farmácia do SESI não estava abalando o mercado. Então, essa é uma pergunta muito importante. Quem é que testa isso? O CAD tem ferramentas para tanto. Houve um caso... Bom, aqui o CARF, falando desse processo, a ofensa ao princípio da livre concorrência deve ser provada e não apenas alegada. Ou seja, esse é um ponto que a gente não deve deixar de lado. Não basta invocar a concorrência está sendo afetada. O CAD tem instrumentos para isso. E você, no processo, no CARF, você vê invocação como essas, caberia a esse fiscal aqui, e ele poderia ter razão, se ele tivesse provado que se afetou a concorrência. Que não era o caso. O CAD, num caso interessante, quando consultado, foi falar sobre um tema muito caro aos tributaristas, guerra fiscal. E na guerra fiscal, olha que conclusão que ele tomou. A concessão de incentivos fiscais influi na formação de preço do mercado, matéria umbilicalmente ligada à livre concorrência. Acho curioso que nós tenhamos tantas discussões sobre guerra fiscal. E eu nunca vi, claro que existem outros argumentos, tantos, mas esta questão concorrencial, que poderia ter sido invocada aqui, que o CAD confirma, não é utilizada como uma discussão do limite à tributação. Eu não posso, por meio da tributação, gerar distúrbio à concorrência. Está na ordem econômica. Então, nesse caso, o CAD confirmou no sentido de que afetava. Falando sobre tributação e livre concorrência, e já chegando ao final, eu vou dizer que eu estou quase no meu tempo, ultrapassei pouquinho do meu tempo, mas eu vou chegar lá. Eu queria falar desse artigo da Constituição Federal, 146A. Porque ele se refere à tributação. Olha só, a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais da tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrio da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer igual objetivo, normas igual objetivo.
Qual o conteúdo do 146 que às vezes as pessoas não leem? Em primeiro lugar, ele fala em prevenir. Então, o que o 146 autoriza é que a lei complementar previna distúrbios de concorrência. Então, o que eu vou chamar alguma coisa ex ante. Não é para corrigir, é para prevenir, para impedir que distúrbios de concorrência ocorram. Segundo, critérios especiais da tributação. Por que eu quero dizer isso? Porque tem muita gente que acha que esse artigo autorizaria que, por lei complementar, eu criasse um novo tributo. Gente, isso é um ponto interessante. Vamos voltar ao que eu falava há pouco sobre essas novas tecnologias. Eu tenho um problema do IPI com relação à impressora 3D. Eu tenho o problema da Netflix com relação a outros modos que o cinema, que a gente vê cinema. Ou Spotify com relação a... Enfim, esse problema existe. Eu posso criar um tributo em nome, usando o 146, para corrigir os distúrbios da concorrência? A tentação é grande. A tentação é muito grande. Vou criar um tributo novo, competência residual da União, para equilibrar a concorrência. Cuidado. O 146 não falou criar um novo tributo. Falou apenas critérios especiais de tributação, que é muito menos. E os distúrbios que serão provocados pela tributação, não aqueles estruturais. O que eu queria entrar no mérito aqui, gente, é o seguinte: o que está autorizado aqui? Por exemplo, isso aqui me autoriza que, se eu verifico, voltando ao caso do posto de gasolina, voltando a um caso de sonegação evidente gerando distúrbio na concorrência, cigarros e tais, o 146 me autoriza que, por lei complementar, eu crie critérios especiais da tributação daquele setor. Por exemplo, isso aqui justificaria, sim, uma substituição tributária. Quero tributar antes. Um controle que eu faço da bebida, torneira a torneira. Porque eu percebo que, se eu não tributar todo mundo do mesmo modo, eu gero distúrbio na concorrência. Ou seja, o que o constituinte derivado tratou aqui foi não de criar novos tributos, pelo menos não aqui, não de exercer competência residual, mas apenas com a tributação que eu tenho, eu vou adotar novos critérios. Exemplo claro: eu vou pegar cervejaria por cervejaria, vou colocar um fiscal na torneira controlando aquilo. É um critério especial. Dos restos dos contribuintes eu não fiscalizo daquele jeito. Esses eu fiscalizo deste modo, porque eu quero evitar distúrbios na concorrência. Eu evito o problema que nós tínhamos com os postos de gasolina. Isso me parece que a Constituição permite. Minha gente, o tema é extremamente amplo, como vocês viram. Envolve essa paixão que é a norma tributária indutora, que eu sempre insisto com isso, gente. Norma tributária indutora não deixa de ser uma norma tributária. Toda norma tributária, olha a frase forte, toda norma tributária é indutora. O que eu estou dizendo é estudar o efeito indutor da norma tributária. É compreender que todo o controle que eu fizer de toda a lei, a livre concorrência e outros tantos critérios, devem estar ali como limite à tributação ou justificação. Isso posto, eu mais uma vez vou agradecer o convite, fico extremamente honrado por falar, como a Edith disse, falar com o aluno é gostoso, falar ao lado da Betina, vocês já perceberam que máximo que é. Então, muito obrigado por essa oportunidade, fico à disposição de todos. Queria agradecer imensamente os nossos palestrantes que voaram, enfim, de São Paulo, de Curitiba, para virem aqui. Eu queria fazer só um registro que eles foram sugeridos pela nossa colega Júlia Carneiro, que eu estou aqui colhendo os louros do convite, mas a querida Júlia Carneiro, que é procuradora da dívida ativa, que faz, enfim, faz em São Paulo, enfim, e sugeriu os nomes, e eu não podia ter ficado um pouquinho, não é a minha área, mas foi maravilhoso. Muito obrigada por terem vindo, por terem aceito o convite. Esse segundo semestre começa de um jeito muito especial, então hoje. A gente também teve uma notícia muito boa da UERJ, querido, que a gente está no processo de aprovação da pós-graduação, já está quase terminado, mas a gente conseguiu fazer as equivalências dos residentes que
entraram. Lembra que a gente estava trabalhando para fazer a equivalência dos residentes, então a gente conseguiu aproveitar as matérias que vocês já tinham feito e quase 100 deles já estão quase agora só precisando fazer metodologia e fazer o TCC, então a gente ficou muito feliz com essa... Claro! A gente ficou muito feliz com essa notícia, enfim, então é um dia festivo também por isso. Eu queria agradecer também a Betina por presentear para a biblioteca esse livro sobre precatórios, muito legal. Um tema muito importante para nós aqui, e pela dedicatória, enfim, ao Centro de Estudos, muito obrigada.